Fala pessoal, vamos começar aqui mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente está para falar de uns assuntos que todo mundo adora, que está todo mundo falando e todo mundo querendo aprender, saber como é que faz, enfim. Para falar sobre Data Science, eu trouxe aqui hoje uma pessoa muito especial que sabe muito sobre o assunto, o Pedro Saad, cientista de dados, e ele veio aqui para contar um pouco para a gente sobre essa profissão incrível e como a gente faz, o que no final faz um cientista de dados. Pedro Saad, seja muito bem-vindo aqui no MatrizCast. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Fabinho. E aí, pessoal, tudo bom? É muito prazer estar aqui, cara. Show de bola, show de bola. Vai ser ótima a nossa conversa, o nosso bate-papo. Temos muitas dúvidas e muitas coisas que queremos aprender também. Mas primeiro, para a gente contextualizar um pouco, Saad, aí eu quero saber, primeiro, como é que você foi parar aí? O Saad, né, que se formou em engenharia elétrica, né? Você fez, né, Saad? Fizemos engenharia Exatamente elétrica isso. na TEI. Então, assim, como é que você foi depois da sua formação? Conta um pouco da sua história, como que você foi parar em Data Science, né, que é hoje a sua área atual que você vem trabalhando? Vamos lá, ótima pergunta. Quando eu me formei, Fabinho, eu estava começando a entrar no mercado de trabalho e tudo mais. Tava uma época um pouco complicada, depois de uma das várias crises que a gente tem no Brasil, né? Mas estava numa época assim. E eu, para ser sincero, comecei a procurar empregos de engenharia na época, né? Me formei em engenharia elétrica, como você falou. E infelizmente eu não encontrei. Então eu comecei a expandir meus horizontes, começar a procurar outras áreas, né? E o bacana da engenharia é que você se forma com um leque bastante grande de skills, né? De conhecimento, de você enfrentar desafios, né? Eu consegui encontrar uma vaga bacana na área de consultoria para consultoria de business mesmo, consultoria de processos em empresas. E aí eu comecei como um consultor júnior, né? E eu tinha minha chefe, que era consultora sênior e tal, e a gente foi atender algumas empresas. Na época foi do setor de plano de saúde. Então a gente entrou lá e começou a, enfim, entender os processos da empresa de plano de saúde da época. E quando eu estava lá dentro, eu estava aprendendo todos os esquemas da consultoria com a minha chefe e tal. Ela começou a me passar muitos trabalhinhos de ver os dados da empresa que a gente estava para poder achar as soluções dos problemas, né? Então, por exemplo, um dos problemas grandes lá na empresa que a gente estava é que eles recebiam muitas reclamações. E eles queriam Sim. diminuir esse número de reclamações. Natural. Então, a gente lá, como consultor, tendo que entender os problemas da empresa para resolver, nada melhor do que para entender é ler os problemas, né? Ler as reclamações. E aí eu comecei a perceber que tinha muitas reclamações, não dá para você ler tudo. Era um plano de saúde gigantesco, tinha milhões de reclamações no ano, né? Então a gente começou a usar algumas técnicas e alguns algoritmos para classificar aquelas reclamações em grandes assuntos. Então, reclamações de cirurgia, por exemplo, reclamações de consultas. E aí, quando você começa a classificar elas, você começa a ver qual é maior que a outra. Pô, essa aqui é muito maior que essa. Se essa aqui é muito maior que essa, vamos focar nesse assunto, que resolver esse assunto é muito mais fácil do que resolver todos os assuntos. Então você começa a perceber, na verdade, que os dados conversam com a gente. Quanto mais dados você tem sobre a sua operação na sua empresa, sobre os seus clientes, mais você consegue entender o que está acontecendo na sua empresa através de dados e fatos, né? Porque uma das grandes diferenças aí do passado das empresas para o presente, para o futuro, é que antigamente as pessoas tomavam muita decisão baseado no que elas acham que a empresa está fazendo. Eles acham que se eu fizer uma promoção no verão, eu vou vender mais. Hoje em dia, a gente tem essa certeza, porque a gente vê os dados, a gente cruza um dado com o outro e consegue ver as correlações entre as coisas. E naquele momento eu me apaixonei por dados. Então, analisar eles, entender e começar a tomar conclusões a partir disso. E no momento que eu, como consultor júnior ali, levei uma análise que eu fiz para a diretoria
e eles gostaram e aplicaram o resultado daquela análise que eu fiz no negócio, e aí depois de 2 ou 3 meses eu vi o resultado daquilo, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida, entendeu? Quero analisar os dados e começar a tomar conclusões a partir deles e melhorar as operações da empresa, começar a melhorar a vida das pessoas que a empresa atende, enfim, resolver problemas em geral. E aí foi bem bacana essa experiência. Aí eu acabei trocando de empresas, né? Como é normal no mercado de trabalho, você recebe outras propostas, enfim. E aí eu fui trocando de empresas. Mas essa foi a minha primeira experiência com... Eu nem sabia que chamava data science naquela época. Para mim era análise de dados, enfim. E foi assim que eu entrei nesse meio, Fabinho. Muito bacana, muito, muito interessante essa maneira que você passou para a gente, sabe? E aí eu quero que a gente explique alguns pontos aqui, até para os ouvintes entenderem. Mas, de fato, o que você diz é muito verdadeiro, né? De tomada de decisões baseadas em dados e não em achismos, né? Exatamente. E eu vou trazer um pouco disso para o meu ramo, né? Onde eu falo no automobilismo, né? Quando você, por exemplo, você vai ter que mudar algum setup do carro. Você não muda porque você acha que vai ficar melhor. Você tem uns dados, você consegue, né? O carro tem lá os seus sensores de velocidade, direção, né? Você consegue ver se aquilo foi bom ou não, né? Depois analisando, tanto anteriormente como depois, para ver se era esse caminho ou não. Então, sempre analisar dados nos traz essa visão que você disse. A gente sabe para onde a gente está indo, que é uma coisa que não existia antes nas empresas. Mas eu gostaria que você contextualizasse para os nossos ouvintes o seguinte. Você falou assim, tá, cheguei na empresa, tinha um monte de dado, tinha um monte de coisa, a gente precisava melhorar aquilo e você, dentro das habilidades que você já tinha, você pensou, eu vou criar um algoritmo e vou classificar esses dados. Como que isso de fato funciona? O que seria esse algoritmo? O que é um algoritmo? Né? Por que é importante, por exemplo, por que você precisa criar um algoritmo, por exemplo, ou você não pode simplesmente lidar com aqueles dados, né, de alguma outra forma? Aonde que entra a importância da programação e dos algoritmos para se poder analisar esses dados que você disse? Perfeito, Fabinho. Essa é uma ótima pergunta. Eu vou começar usando esse mesmo exemplo que eu já citei, do meu primeiro emprego mesmo, e eu vou começar a desmistificar um pouco o que é um algoritmo, né? Parece uma palavra complicada, bicho de 7 cabeças, exatamente. Vamos lá. Basicamente é o seguinte, primeiro, o porquê usar isso, né? O porquê usar um sistema automatizado, um algoritmo para resolver o problema, e não você analisar você mesmo os dados. Principalmente por 2 motivos. Tempo e dinheiro. Que dinheiro é tempo também, mas no fim das contas é tempo. Por quê? Eu tenho uma quantidade absurda de dados e eu não consigo analisar eles na mão todos. Se eu pudesse analisar todos na mão, eu não tenho dúvidas que o resultado seria melhor do que se eu tivesse usado um algoritmo. Até onde eu sei, hoje em dia, os humanos são muito mais inteligentes do que sistemas automatizados de computador. Graças a Deus. Mas o principal ponto é tempo. Então, a gente precisa automatizar as coisas e rodar elas em algoritmos simplesmente porque a gente quer resolver os problemas de uma maneira rápida. E a gente não tem tempo para passar isso para analistas ficarem 1 ano analisando os dados, para aí me dar uma resposta e eu falar, obrigado, mas o mercado já mudou. Essa resposta que você me deu já não serve mais. Então, o motivo de usar esse tipo de coisa é principalmente tempo e resolver as coisas rápido. Hoje em dia, a gente não pode pisar na bola. O tempo é super importante para a gente resolver os problemas. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, desmistificar um pouco o que é um algoritmo. Existem ramos, desde os mais basiquinhos até os mais complexos. Eu vou dar um exemplo do mais basiquinho de todos, que é o que eu fiz nesse emprego, que eu era um consultor júnior, eu não sabia muita coisa, que já resolveu grande parte dos problemas da empresa, e depois eu vou dar exemplo dos mais complexos, tá? Começando lá nesse emprego, um dos skills extremamente importantes para um analista de dados, para um cientista de dados, é você, primeiro, e eu vou usar palavras um pouco mais pesadas, não se ache superior só porque você é de dados e você é de TI, não se ache superior ao pessoal de business, o pessoal, os analistas de negócio mesmo.
tente ter uma ligação importante com eles para você entender o negócio. Eles entendem o negócio, eles já trabalham no negócio há vários anos, eles vão te dar dicas super importantes sobre isso. Então, meu primeiro passo para começar a desenvolver esse algoritmo foi bater papo com eles. Cara, eu vi aqui que a gente tem milhões de reclamações. Vocês conseguem classificar elas em 10 assuntos diferentes? Aí a gente fez um negócio que a gente chama de brainstorming. O que é um brainstorming? É você juntar todo mundo numa sala e discutir uma ideia. Chegar num consenso ali, discutir uma ideia. E aí a gente fez uma sessãozinha de brainstorming, acho que foi 1 hora, rapidinho. E a gente conseguiu classificar em 5 assuntos diferentes ali. Então, por exemplo, cirurgias que eu falei, ou consultas, ou a carteirinha não chegou, por exemplo, era uma das coisas um dos problemas do plano de saúde. E aí, depois que eu cheguei nesses assuntos, nesses 5 ou 6 assuntos, eu falei, beleza, agora eu tenho que pegar a minha base de dados, que tem 1 milhão de reclamações, e dividir ela nesses 5 assuntos. E aí, eu parei para ler as reclamações, porque as reclamações são textos mesmo, escritos, né, da reclamação da pessoa. E aí eu fui percebendo que eu conseguia classificar usando as palavras que estavam escritas na reclamação. Então, se na reclamação do cara estava escrito a carteirinha não chegou, eu posso cortar a palavra não, eu posso pegar a palavra carteirinha e chegou. Aí eu via, se tem essas 2 palavras na reclamação do cara, eu classifico como carteirinha não chegou. Eu vou acertar 100% dos casos? Não, eu não vou acertar 100% dos casos. Pode ser que o cara estava falando de um outro assunto que deu problema e ele usou essas 2 palavras em algum momento. Mas, de novo, a gente volta naquele primeiro ponto. Importante é tempo. Se eu acertar 95% das reclamações, já está ótimo. Porque eu não quero saber exatamente quantas reclamações tem daquele assunto. Eu quero saber qual que é a maior, qual que é a menor. Então eu não preciso saber o número exato. Então eu comecei a usar palavras-chave para separar aquelas reclamações. E aí você me pergunta, pô, que linguagem de programação que você usou, não sei o que, para fazer isso? Cara, eu usei o Excel. Eu joguei todas as reclamações no Excel e eu usei a formulinha de tem essa palavra no texto? Se tem, classifica como isso. E esse é um algoritmo hiper simples, usando um software que todo mundo usa. No futuro da minha carreira, hoje em dia, eu uso linguagens de programação, como Python, linguagens de query como SQL, e a gente pode entrar em assuntos desse. Mas o que eu acho bacana mostrar pra galera é que você não precisa ter um puta conhecimento dessas coisas para resolver os problemas. Você pode simplesmente usar lógica, que foi o que eu usei nessa hora. Depois, o que eu fiz é um ponto extremamente importante esse, para validar se aquilo que eu fiz estava fazendo sentido ou não. Isso é um ponto extremamente importante. Às vezes você tem uma ideia, você acha que ela vai funcionar, ela pode funcionar, ótimo, ela pode não funcionar. Então, um passo bastante importante é você validar aquilo. Eu peguei umas 200, 300 reclamações, eu passei e a classificação que eu tinha feito com o meu procurar palavras do Excel, e eu passei para 3 analistas de negócio. Passei 100 reclamações para cada um ali, ou 70 reclamações para cada um, não lembro exatamente. Cara, eles batem o olho na reclamação e batem o olho no que eu classifiquei, e eles já sabem se aquilo que eu classifiquei estava certo ou não. E eles colocam um ok ou um não ok. No fim das contas, eles me devolveram isso, e aí eu vi que o meu algoritmo que eu fiz estava com 95% de confiabilidade. Para mim, isso está ótimo já. Já resolve o meu problema. Qual que era o meu problema original? Era classificar as reclamações naqueles 5 assuntos. E aí eu descobri que a maior reclamação de todas era a carteirinha demora para chegar. Então, a mensagem em geral é o seguinte: um algoritmo pode ser tão simples quanto um procurar palavras, quanto mais complexo quanto inteligência artificial, machine learning e outras maneiras de classificar e contar coisas através de linguagens de programação propriamente dita. Então essa era a mensagem que eu queria passar. Show de bola, que ótimo exemplo, eu adorei esse exemplo aqui, adorei mesmo, eu nem sabia, inclusive, que existia essa função no Excel, mas assim, é que às vezes quando a gente fala, principalmente, né, para os jovens hoje, ensino médio, talvez nem todos tenham a noção, né, de um Python, de uma linguagem de programação, de um algoritmo, mas o próprio pacote Office, você falou do Excel, é algo mais comum entre as pessoas,
né? Às vezes até uma pessoa de uma outra faixa etária que não conhece programação, mas ela tem a usabilidade do Excel, fala, cara, e olha o que você fez, olha que coisa incrível o que você fez e os ensinamentos que tem nesse case que você acabou de falar. Primeiro, existe um problema que as pessoas, em tese, não sabiam como resolvê-las porque elas não sabiam, de fato, o que causava esse problema. O que aconteceu? Você viu que você sozinho, né, o humano, o processamento humano, não ia ser capaz de lidar com todas aquelas reclamações e entender aquele problema. Você falou, tudo bem, eu preciso do computador, eu preciso do processamento da máquina, porque, como você mesmo disse, a gente faz isso para ganhar tempo, e tempo é dinheiro, né? Só dinheiro, mas enfim, é uma correlação direta, né? A gente trabalha, né, nossa hora vale dinheiro, né? Sempre. Então, assim, você fez uma estratégia que, pense bem, vamos pensar que você falou, olha, preciso fazer isso, você não sabia nada. Aí você fala, não, eu preciso aprender um Python, eu preciso aprender um C, eu preciso aprender alguma programação, um software super complicado, porque eu vou conseguir classificar, e talvez você demorasse um baita tempo para conseguir alguma coisa, aprender, chegar numa coisa com 98, 99% de eficácia, mas não. Você usou uma solução simples de algo que você já tinha o domínio e que é algo comum nas pessoas, talvez outras pessoas, inclusive aonde você trabalhava, também tinham a noção de um Excel, por exemplo, né? E talvez elas também pudessem conseguir isso, porque o Excel é comum as pessoas saberem, não saber a programação em si, mas ela tem uma familiaridade, pode pesquisar hoje em dia e tentar entender e fazer um algoritmo como esse. E você resolveu um problema de uma forma muito simples, porque o simples, no teu caso, como você mesmo disse, resolveu o problema da empresa. E resolveu o quê? As pessoas reclamaram menos. Reclamando menos, melhor para a empresa, ganha dinheiro, ganha tempo, resolve os problemas de uma maneira simples. Então, isso é muito importante. Quando você fala isso, na minha visão, de análise de dados, né, que por mais que eu analiso o dado, né, você está falando na parte de gerar o dado, né, no meu caso, hoje no automobilismo, eu analiso o dado. Mas, muitas vezes, temos que tomar decisões mesmo mais simples e que resolvem um problema. Às vezes você não precisa, né, sempre buscar, porque no mercado de trabalho, no profissional, a gente tem que ter agilidade na tomada de decisões. Né? Não posso ficar 3, 4 horas para decidir o que eu vou mexer no carro, sendo que eu posso decidir rápido, arrumar rápido, ver se tem algum problema rápido, já fazer outras coisas, entendeu? É tudo questão de tomadas de decisões, isso é muito importante na minha visão com o case que você contou. Então, o Excel, eu aposto aí que muitas pessoas que conhecem o Excel, né, eu sei fazer algumas coisas no Excel, eu nem sabia que dava para fazer o que você falou. Então, assim, às vezes a pessoa pensa, quero aprender programação, pega o Excel, que você já tem familiaridade, que você já conhece um pouco das coisas, procura umas funções, fuça, né, as pessoas têm que fuçar, mas muito bacana mesmo. Agora, Saad, vamos um pouco mais além data science. Afinal, você está falando um pouco sobre extração de dados, tudo bem. Mas uma coisa que eu quero entender é, assim, da onde vêm esses dados, geralmente? Você está falando reclamação, mas aonde mais a gente consegue extrair dados de uma empresa? Da onde vêm os dados? Vem só de feedback de cliente? Vem da onde todos esses dados? Pegam resultados? Né? Quais são os dados que você extrai, né? Antes da gente ir para a parte da visualização, mas de onde mais vêm esses dados, né? Quais são essas variações que você tem? Foi pegar os dados. O nosso Pedro Saad, eu fui perguntar para ele, ele falou, não, vou pegar os dados e vou mostrar aqui para todos verem aqui como é que funcionam esses dados. Inclusive, travou-se numa posição magnífica. Agora voltou, hein, Saad? Você viu? Pergunta dos dados. Vamos lá. Da onde vêm os dados, né? Vamos lá, gente. Dado pode vir de absolutamente qualquer lugar, mas é bom a gente separar o que é um dado estruturado, digamos assim, o que é um dado não estruturado e o que não é um dado. Eu dividiria nessas três categorias, digamos assim. Um dado estruturado, ele normalmente ele é mostrado num esquema que a gente já conhece, que é um esquema de tabela, linhas e colunas. Então, por exemplo, eu posso ter numa tabela
uma linha para cada venda que eu fiz. E aí pode ter lá a data da venda, o valor da venda, para quem foi vendido, qual é o produto que eu vendi, enfim. Isso é um dado estruturado. Ele está praticamente pronto para ser usado em análises, em painéis, enfim. Aí a gente também tem os dados não estruturados, digamos assim. O que são dados não estruturados? O maior exemplo disso, imagens, fotos. Fotos, vídeos, músicas, áudios, são dados não estruturados. Tem informação super útil lá dentro, mas ela não está pronta para ser usada. Normalmente a gente transforma um dado não estruturado num dado estruturado também através de um algoritmo. E aí são algoritmos mais complexos, não dá para resolver no Excel e etc. Por exemplo, eu tenho uma câmera de segurança que fica num banco, filmando a porta do banco. Então, a cada 10 segundos, essa câmera de segurança tira uma foto, por exemplo. E eu quero saber se está ocorrendo um assalto ou não. Ó, super importante para um banco. Ele pode acionar a segurança automático, chamar a polícia, enfim. Para você transformar esse dado, que é uma foto não estruturada, numa informação estruturada, tá tendo um assalto ou não tá tendo um assalto, existem muitas formas de fazer isso. A forma mais fácil e só que extremamente cara é você simplesmente contratar uma pessoa para olhar essa foto a cada 10 segundos. É possível. Ou você pode treinar um algoritmo de inteligência artificial, um algoritmo de machine learning, para ver se está tendo um assalto ou não. Só que você precisa ensinar aquele algoritmo a reconhecer o que é um assalto e o que não é um assalto. Então você vai ter que fornecer para esse algoritmo milhões de fotos já classificadas, tá tendo assalto ou não tá tendo assalto. E aí, gente, eu não vou explicar como o algoritmo funciona em si, porque aí é um trabalho de PhD mesmo, super mais complexo. Mas vocês podem pegar esses algoritmos prontos na internet. Tem isso open source, né, que a gente chama. O que é open source? É quando o código-fonte está disponível para qualquer pessoa ver. Então você pode ir, pegar esse código pronto e só fornecer as fotos. E aí você pode treinar ele para reconhecer um assalto ou não, reconhecer se a foto é de um cachorro ou de um gato, enfim. E aí você está transformando aquele dado não estruturado num dado estruturado. Voltando para um exemplo, o mesmo exemplo do plano de saúde. O áudio das ligações das reclamações são dados não estruturados. A pessoa está conversando com o atendente. Se alguém pegar aquele áudio e transformar num texto e colocar numa tabela, já vira um dado estruturado, que é o dado que eu usei para fazer a análise que eu comentei agora há pouco. Então, esses são exemplos de dados estruturados e não estruturados. E aí tem o que não é um dado, que é um achismo mesmo. Ah, eu acho que mês que vem, vai fazer calor, então a gente devia vender mais ar-condicionado. Cara, desculpa, isso não é um dado, isso é um achismo, enfim. E aí eu acredito que vocês conseguem dar muito mais exemplos de o que é um dado estruturado, não estruturado, e o que não é um dado propriamente dito. Aí, da onde vem os dados? Agora que eu expliquei o que é um dado, acho que fica mais fácil a gente saber da onde vem. Por exemplo, áudios vem de gravação de áudio, de telefone. Vídeo vem de câmeras, vem de câmeras fotográficas ou câmeras de vídeo mesmo. E aí os textos, né, as tabelas, normalmente vêm de sistemas. Então, o famoso SAP, o famoso, enfim, Salesforce, são sistemas que as empresas usam para capturar esses dados e tratar eles, né? E aí, ou você pode você mesmo, se você tem uma temaqueria, cada temaki que você vende, você coloca lá a hora, o valor e qual o sabor que você vendeu. E aí, desse dado que você fez com três colunas, hora, valor e o sabor, você já consegue montar uma análise em cima disso. Provavelmente você perceberia, olhando aqueles dados, que na hora do almoço e na hora do jantar você tem muito mais cliente. No meio da tarde você tem muito menos cliente. Você poderia saber isso com lógica, ao invés de usar os dados? Poderia. Mas com os dados você sabe exatamente quantos você tem. Então, dado aquele
quantos você tem, quantas vendas você faz, você sabe se você precisa de um sushi man ou de 2 sushi man. Ou se você precisa 2 de noite e 1 de tarde só. Então você pode regular isso. Então, acho que ficou claro da onde vêm os dados? Claríssimo, claríssimo. Inclusive, eu adorei a questão do dado estruturado, não estruturado e o que não é um dado, né? O que não é um dado, para mim, é a melhor dos exemplos, né? O seu achismo não é um dado, meu caro amigo. Mas, né, a questão do dado estruturado e do não estruturado, eu acho que para mim ficou claro, para o ouvinte também, que é o seguinte: o não estruturado é a fonte do dado, né? A gente escrevendo, né, alguma coisa, né, igual o texto que você falou, que você teve que classificar as palavras, ou a voz, né, que é um sinal, ou as câmeras que a gente consegue transformar, e o dado estruturado é o que passa entre eles o algoritmo, que aí tem alguém que vai programar esses dados não estruturados para que eles virem um dado estruturado e sim, a partir dali, e aí tem mais uma outra etapa, a gente vai ter que visualizar os dados, fazer análise, enfim, tem todo um processo, mas isso ficou muito claro para mim, sim, e eu acho que os ouvintes também. Agora, perfeito. Uma coisa que eu acho que a gente pode começar a entrar nele, que é o seguinte: ok, você falou que a fonte do dado, você falou que do algoritmo que a gente pode utilizar para ter mais processamento, para ser mais rápido, para conseguir transformar milhões de dados em algo que a gente consegue agora, né, organizá-los, né, porque a gente ainda não chegou onde eu quero falar, que é a visualização. Como que existe? Vamos pensar. Vamos agora aqui, os nossos ouvintes vão estar pensando assim, não, é muito fácil. Você tinha dados aqui, agora um algoritmo virou um dado aqui. Agora vai ter um outro algoritmo, vai virar um gráfico aqui, é isso, sabe? Conta pra gente, porque até eu sou curioso. Qual que é a parte da visualização? Como que a gente visualiza esses dados? Ou a gente vai ficar olhando tabelas e mais tabelas gigantescas? Porque um dado estruturado e não estruturado, no fim, ele tem um monte de informação do mesmo jeito, né? Tem um monte de informação lá dentro. Vamos lá. Esse ponto que você falou é extremamente importante. Então, da mesma maneira que eu falei que era muito difícil eu ficar olhando 1 milhão de reclamações, é muito difícil eu ficar olhando 1 milhão de vendas, digamos. Num formato de tabela, né? Cara, tabela é um monte de numerinhos. Depois de um tempo você vai começar a ficar cansado de olhar o tanto de numerinho lá. E aí o que acontece? Eu vou ser sincero que essa é a parte que eu mais gosto do Data Science como um todo, que é a parte de visualizar os dados. Por quê? E aí, antes de explicar como fazer isso e tal, eu vou explicar o porquê que é importante visualizar os dados. E na minha humilde opinião, e aí eu vou frisar a palavra opinião mesmo, é a parte mais importante do Data Science como um todo, na minha opinião. O ser humano, e aí o ser humano, o Homo sapiens mesmo, é um animal muito visual. Pensa no morcego. Qual que é o principal sentido do morcego? É a audição. Ele solta um sinal, o sinal bate nas coisas e volta, e ele consegue ver através da audição. Um cachorro farejador, putz, é o olfato, é o principal sentido dele. O ser humano, o principal sentido do ser humano é a visão. O ser humano é muito bom em olhar coisas e ver padrões nas coisas. Por exemplo, o ser humano de milhares de anos atrás começou a ver as estrelas e começou a perceber que depois de 1 ano as estrelas se repetiam no céu. E aí começou a criar os signos, etc. Então, assim, o ser humano ele é muito bom em ver coisas e ver padrões nas coisas. Isso é uma coisa natural da espécie humana. Então, você pegar um dado que é um monte de tabela, um monte de numerinho lá, só de você transformar aquilo num gráfico de linha, o gráfico mais básico que existe de todos, você já começa a ver padrões naquilo. Vamos usar o exemplo da temaqueria. Se eu tivesse 100 linhas, que foram 100 temakis que eu vendi naquele dia, e eu fizesse um grafiquinho. Se eu olhasse a tabela, vamos esquecer o gráfico. Se eu olhar a tabela, tá, uma tabela com 100 linhas. Eu vendi 100 temakis naquele dia. Você vai imaginar que você vende uma média de, sei lá, 10 temakis por hora. E pronto, se você ficou 10 horas aberto naquele dia. Só que não. Na hora que você coloca num gráfico, você vai ver que 12:00 e 1h da tarde você vendeu 30 temakis e às 5 horas da tarde você vendeu 0. Quando você vê o gráfico, quando você vê o dado, que é aí que clica a coisa na sua mente, que você fala,
É aqui que eu vendo mais, é aqui que eu vendo menos, vou trabalhar com cima disso. Então, ver o dado é uma coisa extremamente importante, na minha opinião. Isso é uma coisa que até para a galerinha que está entrando no mercado de trabalho e tal, vocês vão encontrar um pouco de resistência disso nas empresas. Eu enfrentei um pouco de resistência disso nas empresas. Galera mais das antigas, eles gostam de ver tabela. Eles gostam de um tabelão com um monte de numerinho lá. Quebrem essa expectativa, galera. Mostrem o gráfico para as pessoas, que elas vão ver o valor disso. E aí, Fabinho, a gente tem... Tudo bem, eu já falei qual que é a importância dos gráficos, né? Sim. E como você consegue tirar conclusões disso só olhando o gráfico. Dados diferentes são otimamente mostrados em gráficos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Um dado que você quer ver ao longo do tempo, ele é muito bom num gráfico de barras, num gráfico de linha, porque você consegue ver a evolução daquilo ao longo do tempo. Existem outros tipos de dados, por exemplo, eu quero saber a correlação, é um gráfico de correlação entre reclamações e cancelamentos. Eu quero saber, se a pessoa reclama mais, ela é mais propensa a cancelar? Se você pensar, obviamente a pessoa que reclama mais é mais propensa a cancelar. Mas o quanto? Então, o quão preocupado eu deveria ficar daquela pessoa estar reclamando? E aí você pode fazer um gráfico que a gente chama que é um gráfico de dispersão. O que é um gráfico de dispersão? Você tem os dois eixos, x e y, e você tem uma bolinha, ou várias bolinhas, né, dependendo se você está fazendo mais de uma análise no mesmo gráfico, para o quanto a pessoa reclama versus qual é a propensão dela cancelar. Então, por exemplo, se a pessoa abre três reclamações por ano, das pessoas que abrem 3 reclamações por ano, 40% delas cancelam o produto. Se as pessoas que abrem 4 reclamações por ano, 100% delas cancelam o produto, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer uma... Aí eu montei um gráfico, eu cheguei nessa conclusão. Aí eu posso fazer... Tudo bem, o que eu faço com esse dado? Eu posso ativamente, eu como empresa, ou eu como pessoa, enfim, como empresário, quando a pessoa chega nas 3 reclamações, eu entro em contato com ela. Tá tudo bem? Eu vi que você tava reclamando bastante. Imagina você, como consumidor, receber uma ligação, um e-mail, alguma coisa. Estamos preocupados que não estamos te atendendo bem. O que a gente pode fazer? Cara, eu ia dar uma segunda chance para a empresa, assim, sendo bem sincero, eu como consumidor. Então você ativamente tomar uma atitude com aqueles dados que você está tendo. Porque só montar o dado e apresentar na reunião de fim de ano também não adianta nada. Vamos ser sinceros. Você tem que tomar ações a partir daqueles dados que você está tendo. Então, deu para ficar claro a importância da visualização daquele dado? E aí, depois que a gente já entendeu a importância, é como fazer isso? Como que eu monto esses gráficos, né? E aí, gente, vai do que você estiver mais acostumado a fazer mesmo. A gente tem o próprio Excel ou o Google Sheets para montar gráficos. Você copia e cola o dado lá e monta o gráfico e apresenta esse gráfico numa reunião, apresenta para um cliente, apresenta para quem quer que seja e faz essas observações que eu falei, né? Então não adianta também só mostrar o gráfico, você tem que analisar, entender e explicar qual é o seu plano de ação a partir daquele gráfico. Também tem ferramentas mais especializadas nisso, né? Então, algumas mais comuns no mercado, tem uma ferramenta que chama Tableau, tem uma ferramenta que chama Power BI, ClickView, são ferramentas de mercado que existem cursos na internet, vocês podem aprender a usar. E também o mais complexo de todos, né, que eu diria que é usar um pacote dentro de uma linguagem de programação como um Python, um R, um C, que são linguagens de programação de mercado, que vocês podem montar gráficos a partir desses scripts rodando nessas linguagens de programação. Cada um tem suas vantagens. Eu diria que você montar o gráfico numa ferramenta como um Excel e um Google Sheets, ele é muito rápido. Essa é a principal vantagem. Você cola lá, monta o gráfico e pronto. Ele é muito rápido. Qual que é a desvantagem? Você não tem muita liberdade para fazer as coisas muito diferentes. Ele tem lá 4 ou 5 tipos de gráficos diferentes e é isso que você consegue fazer. Aí você tem as ferramentas especializadas de BI, Tableau, Power BI, ClickView. Qual que é a vantagem? Essas ferramentas têm uma extrema
variedade de gráficos que você pode montar, e você consegue automatizar esses fluxos, então para, tipo, todo dia ele vai, pega o dado novo e monta o gráfico. Todo dia. Então você não precisa montar todo dia, ele já faz sozinho. Qual que é a desvantagem? São pagas essas ferramentas. Então, você tem que estar numa empresa que já tem essas ferramentas lá para você usar. E a linguagem de programação, você pode montar gráficos em pacotes de linguagem de programação, que aí aí o céu é o limite. Você pode fazer absolutamente qualquer análise que você quiser. Assim, você não tem limites de tipos de gráfico e etc. É o mais variado de todos. Só que você tem que aprender aquela linguagem de programação. Então, esse seria o ponto. Eu não diria negativo, porque eu acho super gostoso aprender coisas novas, linguagem de programação, enfim. Mas é um ponto a se pensar. Então, essas são as 3 maneiras que você pode montar os gráficos. Olha, eu anotei todas aqui e entendi muito bem o que você acabou de nos dizer. E eu acho que fica, sabe, um aprendizado muito profundo que a gente precisa entender aqui, que é muito importante. Então, a gente está começando ali falando de dados, né? A gente tem aqueles dados não estruturados, a gente não tinha nada de programação, então a gente só sabia. Vamos pegar o primeiro caso que você falou, na mesma empresa, né? Tá? Mesmo case, tá? Vamos só falar de case. A gente tem um negócio, tem várias reclamações, a gente não sabia de onde vinha direito, né? Quais eram os motivos. Aí, agora, a gente transformou aqueles dados não estruturados em dados estruturados. Tudo bem, estamos visualizando agora os gráficos. Geramos gráficos disso, né? A gente pegou os dados estruturados, a partir de uma tabela você consegue gerar gráficos. Certo? E agora, a questão não é só simplesmente, que é um caso que você falou antes, assim, os dados que a gente mais recebe reclamação é de carteirinha que não vai. Tudo bem, você identificou o problema e tentou solucionar esse problema pontual. Ok. Agora você falou uma coisa mais importante ainda, porque a partir do momento que a gente tem vários dados, a gente consegue correlacionar os dados. Porque aí você está falando, por exemplo, a gente tem cancelamento, nossa taxa de cancelamento é essa. Aí você toma um monte de atitude, tudo bem, mas tá. Mas vamos entender quem desse cada pontinho aí que está cancelando, o que eles têm em comum? O que tem em comum o cara que cancelou hoje com o cara que cancelou amanhã? O que aconteceu? Os caras reclamaram 4 vezes, esses caras aqui. Ou esses caras aqui, aconteceu qualquer coisa em comum. Você começa a conectar os dados e enxergar as tendências. Você tem um produto que você vai vender recorrente, um plano de assinatura, que é como você descreveu o case. E aí você, tá perto do cara renovar. Os caras que não renovam, o que acontece? Por que eles não renovam? O cara que não renova, geralmente, é o cara que já não está mais engajado, que não está mais assistindo, né? O cara não está participando mais da plataforma. O que você pode fazer? Bom, próximo ao que você disse, eu posso, quando chegar mais ou menos 3 meses antes, jogar algumas coisas para ele ver, convidar ele para fazer uma aula especial, perguntar para ele o que está acontecendo, tentar trazer ele de volta para o engajamento. Porque a tendência deste cara, dito aos que já fizeram isso e tiveram esses mesmos comportamentos antes, indica que ele não vai. Isso tudo é tendência, né? Quando a gente vê, e agora você pode me corrigir se eu estiver errado, mas quando eu imagino que a gente tem filmes recomendados para você, né, na Netflix, ou na coisa, eu imagino o quê? Que ela está vendo os meus gostos, correlacionando com pessoas que tiveram gostos iguais e falando, tudo bem, mas esses caras que têm um gosto parecido com o seu, gostaram daquilo também. Então, provavelmente, eu vou gostar também. Elas começam a fazer isso, né? Desta forma, você começa a ter essa correlação de dados, que é uma coisa que talvez a gente não tinha antes, justamente porque a gente não visualizava da forma que você falou. E eu não sabia que o principal sentido do ser humano é a visão. Isso é uma grande informação nova, e é de fato. Né? Inclusive, talvez eu esteja mal de sentido, mas eu tenho meu óculos, se for preciso, mas é bem visual mesmo. Eu trabalho no automobilismo, quando a gente analisa os gráficos, né? Eu vejo o gráfico, eu sempre estou analisando o gráfico, mas para mim, realmente, é algo intuitivo para o ser humano. Agora, eu gostaria que a gente fosse para um ponto, sabe, que é o seguinte: dados, muitos dados.
e a gente escuta falar por aí de ferramentas de análise de KPIs, OKRs. O que é isso? O que seriam esses indicadores, né? O que é um KPI e o porquê esta técnica pode ajudar a gente a analisar os dados, né? Que a gente está agora com os gráficos. Mas o que seriam os KPIs, né? O que seriam os indicadores? Vamos lá. Indicadores, e esse é um ponto extremamente importante, que é o seguinte. Não é qualquer dado que é um indicador, tá? Existem dados que podem se tornar indicadores, existem dados que não deveriam, podem também, mas não deveriam se tornar indicadores, tá? Aí a gente vai entrar num assunto que é bastante importante para quem for querer fazer administração de empresas, gerenciamento de empresas, management, essas coisas, que é o seguinte. Quando você tem... Primeiro vamos falar o que é um indicador, né? O indicador é um resultado, um dado, e então ele precisa ter um número. Isso é muito importante. Às vezes você fala, eu quero aumentar as minhas vendas. Aumentar não é um dado, desculpa. Eu quero chegar em 40 vendas por mês. Isso é um dado. Isso é um indicador. Eu quero aumentar minhas vendas, não é um indicador. Então ele tem que ter número, primeira coisa, tem que ter um número. Ele tem que ter uma data. Você não pode... Eu quero aumentar minha venda para R$40. Tudo bem, daqui 40 anos sua venda vai chegar em R$40. Não, eu quero chegar em R$40 no mês que vem. Eu quero chegar em R$40 até o fim do ano. E você tem que ter uma maneira de medir aquilo. Você pode ter, eu quero chegar na nível de satisfação do usuário de 100%. Ou, para ser mais realista, de 70% até o fim do ano. Mas você não faz uma pesquisa de satisfação. Você não vai ter esse dado. Então precisa ter essas três coisas, eu diria, para ser um KPI. O que é um KPI, né? Vamos pegar a sigla, né? Key Performance Indicator. É um indicador de performance chave. Key Performance Indicator. É um indicador que vai medir a performance da minha empresa e ele é chave para o meu funcionamento. Essa palavra-chave é extremamente importante. Eu não quero medir todos os indicadores. Se os meus funcionários estão vindo ou não, se eu estou pagando mais ou menos do que a média do mercado, se a temperatura média do meu escritório está dentro de... Cara, tudo isso você pode medir, tem data, a temperatura média do dia tal, mas não é chave, não é importante. Então, o indicador tem essas três coisas. A data, o valor e uma maneira de medir ele, né? Então, isso que é um indicador-chave, né? E aí, se eu vou ser sincero para vocês que vão entrar no mercado de trabalho, tá? Vocês vão ver que tem muita empresa que mede coisa que não precisa, cara. Tem muita empresa que tem 40 indicadores diferentes lá na área dela. Eu já fui dar consultoria nessa empresa e falei, tá, a nossa meta, e aí, a palavra meta, é reduzir para 8 indicadores em um mês. As três coisas. Eu posso medir quantos indicadores são, uma data e um valor. Então, e aí, a gente foi cortando um monte de indicador até chegar só nos indicadores-chave. O que isso melhora muito o clima da empresa, né? As pessoas se sentem mais ok para trabalhar, porque elas têm que acompanhar no fim do mês, no fim das contas, alguns indicadores que elas... Nem todo mundo vai influenciar em todos, mas às vezes você, no seu trabalho, influencia em 2 ou 3 ali, e acompanha esses 3. E aí uma outra dica que eu dou para quem vai virar gerente, etc., aí no futuro, não coloquem metas inalcançáveis. Vocês vão, basicamente, quebrar o clima da empresa. Coloquem metas plausíveis. Podem ser desafiadoras? Podem ser desafiadoras. Mas plausíveis. Não sabe exatamente o que isso significa? Vou dar uma dica. Pega o melhor resultado que você teve nos últimos 3 anos e coloca aquele como a meta. Por quê? Se é o melhor que você já teve, você já teve ele em algum momento, então ele é alcançável. Ele não é inalcançável. E coloca ele como uma meta. É uma regrinha. Se você não quiser pensar num diferente, coloca essa regrinha. Ficou claro o que é um KPI? O que é um Key Performance Indicator? Super claro, inclusive eu nunca pensei, e sempre quando eu traduzo o KPI ao pé da letra, eu falo, cara, chave, mas eu nunca pensei no chave da forma como você me explicou agora.
né? Talvez isso dentro de mim fosse natural, mas eu nunca, é chave. Vamos fazer um KPI, mas você precisa desse KPI? E eu acho que o exemplo que você falou é muito simples. É assim, vamos entender primeiro, tá? Esse KPI é útil ou não? Ah, não sei. O que você faz com ele? Você toma alguma atitude quando ele está bom, quando ele quer nesse número, nesse valor? O que ele te diz? Ele é chave ou não? A energia que você demanda para mudar esse KPI ou manter esse KPI te traz o que de volta? Porque quando a gente fala, e de novo, desde da maneira como você trouxe o Data Science desde o começo, quando a gente fala lá que você fez uma solução que ia ter mais tempo e dinheiro, que ia trazer mais resultados, quando a gente está agora, já depois de um tempo que já explicou tudo o que você falou, mas a gente está nos KPIs, o objetivo é o mesmo. Se a gente está dentro de uma corporação, atingir os objetivos, não estou falando que tudo é dinheiro, não é isso, estou falando resultados. Que a empresa chegue no seu resultado, que ela consiga chegar disso de uma forma mais barata, de uma forma mais rápida, com maior processamento, que no fim das contas, a gente quer conseguir fazer as coisas de uma maneira mais efetiva, né? Não desperdiçar energia, né? Se você pode fazer alguma coisa com um time mais enxuto, mais focado, com as pessoas sabendo o que vão fazer, isso vai te trazer um resultado maior do que você, né? Às vezes tem um monte de gente que não sabe para onde está indo. Então isso sempre vai no mesmo encontro, pode falar. E aí, Fabinho, eu gostaria de complementar isso, que normalmente KPIs, os indicadores chaves, normalmente eles vêm em parzinho. Como é que funciona? Vou dar um exemplo aqui. Você é dono de uma barraquinha de sorvete. Você quer vender sorvete. E aí você coloca o seu indicador-chave como quantidade de sorvetes vendidos. Se você entregar isso na mão de uma outra pessoa, se você é o dono da empresa, você entrega numa outra pessoa para ela vender e você fala para ela, o seu objetivo é vender 100 sorvetes. O que um cara lógico faria? Cara, eu vou reduzir o preço e vender, porque aí eu alcanço o meu objetivo. Então, por que normalmente indicadores vêm em parzinho? Ele vem, um indicador normalmente é a quantidade ou valor, né, alguma coisa numérica, e o outro é alguma coisa de qualidade, digamos assim. Então, eu não quero vender 100 sorvetes, eu quero vender 100 sorvetes dentro do preço correto. E aí, qual que é esse? Mas preço correto não é um indicador. Não, preço correto não é, mas variação do valor da tabela aí virou com número, com data, com tudo. Então, naquele mês, eu vendi 100 sorvetes e 95% deles foram dentro do preço que está tabelado. Aí você tem que fazer uma tabela de preços, né, certinha, mas... Então, normalmente os indicadores vêm em parzinho, que é justamente para você não abrir mão da qualidade para vender o produto. Então, aí eu dei um exemplo de os dois indicadores são meio de preço, né, mas você poderia colocar um indicador, que é um indicador que muitas empresas têm, que é o que a gente chama de retenção. O que é o retenção? Eu vendi um sorvete para aquela pessoa e dentro de um mês a pessoa voltou para comprar também, de novo. O que é isso? Eu retive o meu cliente. Então, quer dizer que ele gostou do produto. Como é que você mede isso? De 100% das pessoas que compraram, quantos por cento voltaram para comprar de novo? Isso a gente chama de retenção. Então, você pode colocar um indicador de valor, de venda mesmo, numérico, e de retenção. Então, normalmente, os indicadores vêm em parzinho, tá? Entendi. Senão ficou, né? Você já ficou ligeiro com os espertinhos, né? Fala assim, tudo bem, você quer que eu venda tudo isso? Vamos vender. Vai vender a R$1, vai chegar a esse objetivo rápido, né? Mas com certeza ele não vai atingir os outros. Isso vale tanto para preço, como principalmente para você falou qualidade. Não adianta você querer aumentar uma demanda de serviço que você está oferecendo para chegar em tal resultado se a qualidade do serviço que você está oferecendo diminui. Isso não faz sentido. Você precisa buscar soluções para manter os dois dentro do padrão de qualidade que você tem. Porque senão, realmente, as análises e respostas do que a gente vê, realmente elas podem até ficar fáceis, né? Mas aí você acaba não contribuindo como um todo, né? Eu acho que tudo funciona como um ecossistema dentro de uma empresa. Agora,
Sade, já para a gente chegar nas nossas partes finais desse grande podcast, onde a gente está aprendendo muito, eu, inclusive, foi um dos que eu mais anotei aqui, adorei isso aqui, inclusive acho que vai merecer um capítulo especial do meu livro, MatrizCast, que vai sair até, você está falando aqui KPI, para mim já estou definindo o número, data, tudo como medir, mas a data deve ser até 2025, acabei de definir. Perfeito, Sim, perfeito. Sade, como eu enxergo, e aí eu vou dar a minha visão de futuro para o Data Science, porque eu acho que a pessoa que hoje está pensando nisso, e eu sei que Data Science, tecnologia, é cada vez mais se falado, né, no mercado de trabalho, então muito provavelmente os jovens pensem nisso mais do que antes, né? Mas qual é a minha visão no futuro? As empresas cada vez mais estão colhendo dados, né? Por mais que, às vezes, você pode falar com um profissional que trabalha numa multinacional, ele fala, aqui a gente tem que... Tudo bem. Tem empresas, sim, dessa indústria 4.0, já estão, né, bem tecnológicas, mas muitas e muitas, aliás, a grande maioria, na minha visão, não acordou 100% para essa nova tendência. Ou se acordou, na maioria das vezes ainda está colhendo os dados. Porque não é da noite para o dia. Como você mesmo disse, quando você falou de machine learning, você precisa de muitos dados para ensinar aquele algoritmo que é um assalto ou que não é um assalto. Então, assim, você também precisa de muitos dados para fazer o data science. Data science sem data não é data science, né? Não tem Exatamente. como. Então, assim, eu vejo como uma profissão que vai crescer muito. Ela cresceu já muito, mas, assim, tem muito espaço para ela crescer. Porque cada vez mais o cientista de dados ele vai ser necessário. Quando a gente fala cientista de dados, né, eu não fui para essa área de indústria, né, eu sempre fui para o automobilismo, embora eu esteja estudando cada vez mais isso, mas eu imagino que, assim, não é um cara que faz tudo, né? É um cara que vai na parte de tratamento, um cara que vai na visualização. Então, assim, tem várias do que você falou de uma forma completa, são várias áreas de atuação. E isso cresce. Porque as empresas que não pegarem os dados, inevitavelmente, na minha visão, elas vão ficar para trás. Porque elas vão ficar no achismo versus a empresa que está agindo versus o dado que ela tem, e essa que está agindo pelo dado, ela vai ser muito mais efetiva. Ela vai ter resposta muito mais rápida, ela vai agir muito mais rápido, ela vai ganhar tempo muito mais rápido versus a outra que não fez. Então, esse caminho é natural. A empresa que não fizer, ou a maioria delas, tende a ter problemas. Então, assim, o data science, como alguém que queira ser um data science, para mim, eu acho que é uma baita oportunidade. Eu acho que é um baita local, uma baita experiência, uma baita profissão que só tende a crescer. Então, eu gostaria de perguntar isso para você, até como uma parte final, que você desse a sua perspectiva estando dentro, vai ser muito mais verídica do que a minha, qual que é a sua perspectiva para o data science no futuro, para os jovens que hoje estão buscando, escolhendo, quem sabe, depois desse podcast, essa profissão. Vamos lá. Por mais que você não esteja dentro desse mercado, a sua análise foi bastante perfeita, assim, na minha opinião. Por quê? Realmente, as empresas que não estão olhando para isso, não estão olhando para os dados como um petróleo, uma coisa valiosa, elas realmente vão ficar para trás. Eu separaria as empresas em dois ramos. As empresas que precisam dos dados para funcionar, sem os dados a empresa simplesmente não funciona. Exemplo, Uber, iFood, outras empresas que são aplicativo, a empresa é só um aplicativo mesmo. Essas empresas sem os dados, elas não existem, elas não funcionam. Essas já saíram na frente porque elas já, desde do início da empresa, elas já estão tratando dados, já estão fazendo dados, já estão fazendo data science, enfim. Tem as empresas que não precisam do dado para funcionar. Ajuda muito, mas ela ainda funciona sem dados. Exemplo, qualquer outra. Montadoras, cara, você precisa do saber do dado? Não, você monta o seu carro e você vende seu carro, ok. Obviamente, elas hoje em dia estão super tecnológicas, estão sabendo todos os dados da empresa, etc. Mas uma regrinha, se a empresa existia há mais de 50 anos, ela não precisa dos dados para viver. Mas é bom.
Essas empresas que não precisam dos dados para viver, tem algumas que entraram mais cedo nessa onda, né, de começar a analisar os dados, etc. E tem empresas gigantescas que eu já dei consultoria que ainda não entraram, que estão entrando agora. Então, assim, tem muito espaço para crescer, mas muito. Assim, e o Data Science, na minha opinião, não é uma coisa que você vai na empresa, faz ele e ele fica pronto. Beleza, ficou pronto, vamos embora. Vamos para outra. Cara, você pode ir na mesma empresa ficar fazendo isso para sempre. Por quê? Porque o mercado vai mudando, as análises vão mudando, as vontades do público, dos clientes vão mudando. Então, sempre vai ter análises novas para fazer, automações novas para fazer. Então, por mais que hoje tá zero saturado, tem espaço para caramba. Se um dia ficar saturado, mesmo assim, ainda vai ter mercado. Essa é a minha opinião. E falando um pouco sobre a evolução das empresas, eu falei, né, as empresas que já nasceram com os dados juntos e as empresas que não nasceram com os dados juntos. Essas que não nasceram, elas estão fazendo um data journey, digamos assim, elas estão numa jornada uma jornada digital, uma jornada de entender os seus dados. Algumas estão no primeiro step, né, que é começar a gravar esses dados, elas nem gravavam antes, estão começando a realmente gravar, guardar esses dados. Tem as empresas que já estão guardando esses dados há algum tempo, vendas, satisfação de cliente, etc. E estão começando a usar esses dados para montar gráficos e etc. Tem as empresas que estão usando esses gráficos e etc. para tomar decisões, digamos assim, um terceiro espaço. Então, dá para você só montar gráfico e não tomar decisão nenhuma em cima. Tem empresas que são assim, infelizmente. Tem esse terceiro espaço que é começar a tomar decisões baseadas nos dados. E aí tem as empresas que estão indo para um quarto step, que é o mais interessante e, eu vou ser sincero, é o mais difícil, infelizmente, que é deixar os dados tomarem decisões sozinhos. O que é isso? Aí é o mais complicado de tudo. Aí já foi, assim, extrapolou os limites. Como assim os dados tomarem decisões sozinhos? Por exemplo, teve uma empresa que eu trabalhei que eu fiz um algoritmo de machine learning, aí é um projeto bem mais complicado mesmo, em que ele analisava o estoque da empresa. Então, tudo bem, eu tenho um estoque. O que é o estoque? É quantas peças eu tenho guardada lá para vender. Eu tenho três caixas de leite, 3 maçãs e 4 Todds, sei lá, achocolatados. E aí, esse algoritmo analisa o meu estoque, ele analisa quanto que foi a minha venda do mês passado. Tudo bem, eu tenho 3 leites, no mês passado eu vendi 4. Capaz que vai faltar leite esse mês. E o algoritmo já lança o pedido de compra para comprar mais um leite, sozinho. Então, aí os dados estão tomando conta do seu estoque sozinhos. Pode dar problema? Pode. Já vi dar problema? Já. Mas ajuda muito, você não faz ideia, muito, assim, resolve 90% dos seus problemas de estoque. É sempre bom, no final do mês, um analista ir lá, olhar, às vezes ele faz um pedido de compra de um item que não vende mais. Por exemplo, descontinuamos esse item, o algoritmo não entende isso. Mas aí o que você faz? Você corrige isso na mão e você fala para o desenvolvedor, a gente precisa melhorar o seu software para ele entender quando itens forem descontinuados, a gente não vai vender mais esse item. Aí o desenvolvedor, legal, vou desenvolver essa parte nova do software. E aí a gente entra num assunto bem legal, não sei se você já teve podcast disso ou não, recomendo você fazer, se você não fez ainda, que é sobre metodologia de trabalho. Então a gente usa a metodologia ágil, né? O que é metodologia ágil? É esse negócio que o software está sempre em desenvolvimento. Você não termina de fazer o software, entrega ele pronto, nunca mais vou mexer. O software está sempre em evolução, o algoritmo está sempre em evolução. Então é um desenvolvimento ágil. Aí, enfim, vocês vão entender melhor quando o Fabinho falar disso aí, mas é um negócio bacana. Esse é outro exemplo de que o mercado não vai parar. Então não precisa ficar preocupado de que você vai perder o emprego porque já desenvolveu tudo que você já tinha para desenvolver. Cara, você nunca vai desenvolver tudo que tinha para desenvolver. Exatamente, muito importante e metodologia de trabalho muito, muito legal esse tema, eu gostei dele, inclusive, mas eu ia para a última, eu ia falar quase a gente se despedindo, mas você me deixou um pouco preocupado,
Porque, por mais, né, você falou, não tem que entrar. Eu estou preocupado. Porque quando a gente fala, a gente começou aqui, não tinha nada. Não, vamos fazer a cronologia do episódio. Não tinha nada. Aí você fez um algoritmo, a gente começou a pegar os dados não estruturados, transformou em dados estruturados, os dados estruturados foram para gráficos, gráficos foram para KPIs, KPIs foram para tomar as decisões melhorou todo mundo feliz, tudo bem. Aí depois você falou que os próprios algoritmos começaram a tomar as decisões. Saad, qual é o limite? Será que daqui a pouco vai ser tudo robô? Eles vão dominar o mundo? O que vai acontecer? Qual que é? Né? Porque a gente vê várias coisas dessa, né? As guerras, né? Que falam que daqui a pouco vai ser robô, o Uber daqui a pouco os drones estão entrando aqui me dando comida, daqui a pouco eu vou levantar, não, tudo bem, vai vir um robô, deixa que eu faço. Qual é o limite? Até que ponto você enxerga que essa evolução aí vai levar, esses algoritmos vão ser nós daqui a pouco? Vamos lá. Aqui a gente está entrando num espaço extremamente político. Ele é um espaço que vai culminar em políticas públicas para resolver esse tipo de problema, que você está falando que é muito real. E a gente está entrando num estado filosófico também, que é o estado, cara, o trabalho dignifica o homem, né? Uma frase famosa de um filósofo que eu não lembro o nome, mas enfim. Até que ponto isso é saudável ou não? Essa é uma discussão que, infelizmente, não tem muito como a gente controlar se as empresas vão fazer isso ou não, se as empresas vão pensar se isso é ético de fazer ou não. As empresas vão fazer. Isso não tem muito o que discutir. Por quê? Porque a empresa, obviamente, ela quer o máximo possível de lucro. É o objetivo de qualquer empresa no sistema capitalista, que é o sistema que a gente vive hoje no mundo inteiro. Se a empresa vê uma oportunidade de automatizar um trabalho de uma pessoa e ter um trabalho bom sendo entregue, bom o suficiente para valer a pena financeiramente, infelizmente a empresa vai fazer. Isso não tem muito o que discutir, gente. A gente pode entrar em detalhes de tipo, não, as empresas vão pensar nos funcionários, as pessoas têm que ter emprego. Eu não sou tão otimista assim. Eu acho que as empresas vão fazer. Então, assim, cada vez mais coisas vão ser automatizadas. Isso é um fato. E as coisas que vão ser automatizadas são as coisas que são mais fáceis de serem feitas. As coisas que são simples, uma conta de mais e menos, saber se eu vendi mais do que meu estoque, por exemplo, é uma conta simples. Então, isso é o tipo de coisa que vai ser automatizado. Então, e aí você tem várias discussões disso na internet, em fóruns dos países mais ricos do mundo, de disponibilizar uma renda básica universal, por exemplo, é uma das medidas para todo mundo pelo menos ter uma renda. Enfim, tem várias políticas que podem ser implementadas ou não, dependendo do país, para resolver o problema do desemprego como geral. E aí, automatizar coisas contribui para o desemprego, infelizmente. Essa é a realidade. Então, a minha dica nesse caso é o seguinte: pensem em estudar o suficiente para você se tornar imprescindível para o mercado de trabalho. Eu sei que não é exatamente isso que todo mundo quer, e tudo bem. Às vezes tem uma pessoa que realmente quer viver a vida dela de boa, tranquila, vendendo coco na praia e tudo mais. E, cara, isso tá certo. Não é errado pensar desse jeito. Você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Você pode ser super, olhar lá em cima, mirar na lua, né, querer crescer, e você pode querer viver a sua vida de boa. Existem pessoas e pessoas. Mas estejam preparadas para esse mercado que cada vez mais vai automatizar os trabalhos. Então, tente ser uma pessoa imprescindível para o mercado de trabalho. Infelizmente, eu não queria terminar esse podcast num ponto negativo, mas é isso que eu acredito, e é uma opinião, eu vou frisar essa palavra, opinião. Eu acho que as empresas não vão parar de automatizar coisa para dar emprego para a galera. Infelizmente. Elas vão automatizar mesmo. Esse é sim, é claro que é super importante, e eu entendi perfeitamente o que você disse. E assim, eu vou te falar uma coisa da minha visão.
eu, né, estou aqui com os meus 32 anos, embora a minha barba me pareça que eu esteja mais, né? Se bem que quando eu não tinha barba, falavam que eu tinha 15. Mas tudo bem. Estou olhando aqui na câmera, estou cheio de... Minha mãe sempre me fala para passar botox. Vamos ver se eu escuto, dona Sônia. E eu tô careca. A questão é complicada. Mas o que eu quero te dizer hoje é que hoje mesmo, hoje, sexta-feira, eu estava aprendendo uma coisa que eu não sabia, que é programação em mobile. Estava fazendo um curso, estava aprendendo React. O que eu estou querendo dizer com isso? O tempo inteiro eu também estou me preparando para coisas novas. Eu estou me preparando e me qualificando o tempo inteiro para os alunos, independente das escolhas, né? Independente do que for importante no educador, mas assim, é muito importante que o processo de educação nunca se esgote ou se acabe. Não pensem, eu tinha essa visão, por isso que é importante deixar claro, porque hoje eu tenho certeza que você também não tem mais, eu não tenho, mas assim, é bom deixar claro para os jovens que o estudo não acaba no final da faculdade. Ele muda. Depois fica até mais difícil. Você tem boleto, você tem que trabalhar e você tem que estudar. Professor. Depois você vai ter família. Então, assim, é um processo contínuo. Pode ser que um dia o que eu faça deixe de ser relevante, eu tenho que fazer outras coisas, a gente sempre tem que evoluir. Então, partindo dessa premissa, você falou a questão do desemprego e tudo mais, eu entendo e acho que o jeito mais fácil, ao invés, independente da renda, é investir na educação. Porque quando a gente consegue criar essas pessoas que entendam que elas precisam estudar e dê também essa possibilidade que elas consigam estudar, porque tem muita gente que quer e não tem condição, então aí a gente consegue resolver o problema como um todo, ou pelo menos minimizar os seus efeitos. E eu acho que é importante, sim, sua visão, justamente para que as pessoas entendam, né? O mundo não é... ninguém vai passar a mão na sua cabeça, o mundo é cruel muitas vezes, infelizmente, e isso é muito importante. Agora, Saad, para a gente finalizar, eu não te avisei antes nos bastidores, porque é sempre a parte surpresa, mas para quem está escutando, não vai ter prêmio, não vai ter nada, às vezes surpresa acha que, né? Mas não, é só, a surpresa é o seguinte, você precisa deixar uma pergunta para os nossos ouvintes, porque... no Spotify eu tenho essa... Aí o que eu posso fazer, é o que você acabou de dizer, as coisas vão mudando. O Spotify acabou de criar essa ferramenta. Então, quem vê pelo Spotify, no YouTube, infelizmente não, mas eu acho que o cara do YouTube vai também colocar, porque não quer ficar atrás do Spotify, uma pergunta. Uma pergunta pode ser de alternativa, ou a pessoa pode escrever o que ela quiser. É só uma pergunta para quê? Eu não posso ficar sem colher dados deste episódio. A pessoa vai lá, vai escrever, vai dizer o sim ou não, vai colocar a alternativa e eu vou colher os dados no qual você vai definir aí quais serão para mim. Então, Saad, antes da gente falar tchau, eu só preciso da sua perguntinha. Muito bem, quando você estava falando aqui, eu fiquei pensando, eu acho que sobre esse assunto que a gente falou por último, eu vou deixar a pergunta. O que você acha que o seu trabalho tem que gerar de valor para você ser imprescindível? Eu vou deixar essa pergunta. Muito bom! Aí você viu que a minha técnica deu certo, né? Porque eu vou te falar a minha técnica. Quando eu vou falar isso, para não deixar o convidado sair justa, eu demoro para falar. Então, fala. Aí o cara vai pensando. Deu certinho e eu adorei a sua pergunta. E é muito importante que os ouvintes façam ela para que eles entendam, né? O que quer, o que é importante, como que você vai se blindar nesse mercado de trabalho, nesse futuro, nessas inovações tecnológicas ou em tudo que a gente aprendeu aqui. E foi sensacional, veja bem como está super cheio o meu caderninho aqui. Pedro Saad, muito obrigado. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Foi um episódio que eu tenho certeza que todos adoraram, toda a sua didática em contar isso pra gente. Eu aprendi muito aqui com você hoje também. Foi um prazer muito grande ter você aqui, Saad. Já está aberto convidados para outras vezes. Não tem por que não você não voltar outras vezes. O pessoal vai querer vir. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Fabinho. E o prazer foi todo meu. Então, pessoal, felizes análises para vocês. Grande abraço. Show de bola, gente. Vamos lá, todo mundo colhendo dados. Eu vejo vocês, então, na semana que vem. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para ficar sempre avisados nos nossos episódios. Um grande abraço e até a próxima.